Revela a tua vontade ao coração, ilumina, fortalece, renova. Ajude aqueles que estão enfrentando lutas, aflições, adversidades, passando por um momento difícil, que estão aqui pedindo a tua força, a tua ajuda. Ajude-os, faz resplandecer a luz do teu rosto aqui sobre nós, sobre este lugar. E toda, Senhor, toda a atmosfera aqui esteja completamente controlada pela tua presença, pelo teu Espírito. E o Senhor faça dissipar o que condiz com as trevas e abençoe a todos, para que o nome de Jesus seja glorificado. Que o Espírito Santo nos dê mais uma vez a direção, a sabedoria, para que esta reunião seja conduzida segundo a tua vontade e todos nós possamos te glorificar. Toda honra e glória pertence a ti. Nós te pedimos de todo o nosso coração. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia, cante, me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono. Minha paixão, minha canção, o meu louvor. Com os olhos fechados, ore assim: Senhor Deus, nós queremos agradecê-lo mais uma vez por estarmos aqui e podermos te buscar. Agradecê-lo pela tua misericórdia, compaixão para conosco. Pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo nos ilumine, ajude-nos a compreender a tua vontade, a buscá-lo de coração, a encontrar, Senhor, a tua presença, a tua força, para que possamos desenvolver a nossa vida contigo, a nossa salvação, e glorificarmos o teu nome através da nossa vida. Nos abençoe.
Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia. Deixe-me dar uma orientação. Aqui, Salmo 144. Por favor. Sonda-me, Senhor. Me conhece. Salmo 144. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Transforma-me, cante. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado tal maneira que te agrade qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Que te agrade qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Graças a Deus. Eu quero ler aqui alguns versículos. Gostaria que você prestasse atenção para você absorver e a palavra de Deus produzir fruto na vida, na sua vida. Eu já falei um pouquinho na live aí de, se eu não me engano, sexta-feira, sobre isso. É muito importante que você entenda, o cristão entenda que não basta apenas vir na reunião, ouvir e ir embora só. Você precisa vir à igreja. Todo cristão ele precisa congregar. Isso é uma coisa bíblica. Precisamos nos reunir com aqueles que têm a mesma fé para crescermos espiritualmente. Então existem, infelizmente, muitas pessoas que às vezes vão a igrejas que estão, inclusive, pregando o evangelho corretamente, mas elas, às vezes, vão lá, assistem reuniões, oram, recebem orações, fazem suas ofertas, apresentam seus dízimos, são, muitas das vezes, abençoadas em algumas coisas, mas nem todas elas estão, de fato, construindo uma vida com Deus, desenvolvendo espiritualmente. Então, o aspecto espiritual é o mais importante da nossa vida, o mais importante. Esse é o aspecto mais importante. Então, eu preciso desenvolver a minha vida espiritual. Por quê? Porque eu preciso desenvolver a minha salvação. A pessoa vem, crê em Jesus, se arrepende, entrega a sua vida, passa a ter certeza da salvação. Eu tenho certeza da salvação. Eu tenho que desenvolver, eu tenho que fortalecer cada dia a minha vida espiritual, porque eu não posso perder a minha salvação, não posso me desviar, não posso sair da presença de Deus. Eu preciso
permanecer fiel até o fim. Então, primeiramente, por causa da vida eterna, da salvação, é preciso desenvolver a vida com Deus. Esse é o ponto principal. Eu preciso desenvolver a minha vida espiritual, porque eu preciso desenvolver, assegurar a minha salvação eterna. Essa é a coisa mais importante. Mas nós precisamos, o cristão, ele também precisa desenvolver a sua vida espiritual, desenvolver a sua comunhão com Deus. Por quê? Porque aqui neste mundo nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos adversidades. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, disse Jesus. Então, todos nós, enquanto neste mundo, nós vamos enfrentar lutas. Por mais abençoados que sejamos, por mais que Deus nos conceda respostas e nos abençoe e cumpra na nossa vida as suas promessas, mas aqui nós vamos enfrentar lutas. A nossa luta, a luta do cristão, não é física. Nós não lutamos contra carne e sangue, nem contra seres humanos, nem animais. Carne e sangue, não lutamos contra aquilo que é físico. Qual é a nossa luta? Qual é a luta do cristão? A luta dele é espiritual, acima de tudo. Nós lutamos contra Satanás, contra os principados, as potestades, os dominadores, as forças espirituais do mal, contra Satanás e o seu exército maligno de trevas. Então, quanto mais fraco, quanto mais fraco espiritualmente o cristão estiver, mais difícil, é pior. Por quê? Porque nós vamos enfrentar e nos deparar com lutas, problemas, adversidades que às vezes são naturais. Elas são de ordem natural. Não se pode dizer tudo é espiritual, tudo tem demônio por trás. Não, nós vamos nos deparar com situações, com lutas que às vezes são de ordem natural. Embora o diabo sempre tente ou procure tirar proveito das situações. Às vezes a pessoa, o cristão, enfrenta uma adversidade, um problema, uma luta que é uma situação natural. Mas, no mínimo, mesmo um problema natural, o diabo vai tentar tirar proveito daquilo, pelo menos para conseguir fazer desestabilizar aquele cristão na sua fé, na sua confiança em Deus. Então, tem cristãos que às vezes surge um problema, eles ficam desestabilizados, ficam perdidos. Às vezes o problema é um problema de ordem natural, mesmo natural. Muito bem. Mas nós vamos enfrentar muitas lutas que são de ordem espiritual. Aquilo não é simplesmente natural. Você está seguindo Jesus, está liberto, se libertou das trevas, você tem a presença de Deus, sim. Você é um inimigo. Você é um inimigo do diabo. Você é um inimigo dos demônios. Eles são os nossos inimigos. Então, eles vão lutar, muitas das vezes, para se opor a você. Eles vão lutar, muitas das vezes, para criar situações para lhe afligir,
eles vão muitas das vezes criar situações para tentar lhe destruir. Eles vão tentar criar situações para afligir você. Quanto mais mais fraca a pessoa estiver, espiritualmente falando, na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Deus, na sua fé, na sua confiança, na sua vida espiritual, quanto mais fraca ela estiver, é mais difícil enfrentar as lutas. É mais difícil enfrentar as lutas. Enquanto nós estamos, ou estávamos, melhor dizendo, fora da presença de Deus, a gente não entendia isso. As pessoas incrédulas, as pessoas que vivem na ignorância espiritual, na maioria das vezes, elas pensam que tudo é natural. Tudo é natural. Tudo é natural. Tem pessoas que, aí diante de situações, elas acham que tudo é natural, faz parte da vida. E o que elas fazem? Muitas delas querem enfrentar as lutas com a própria força, própria capacidade humana, força. Muitas das vezes elas estão diante de situações que são de ordem espiritual. Os demônios estão agindo, trabalhando, lutando, causando tudo aquilo, então elas vão na força delas. Não conseguem vencer. O que se faz normalmente? Eu não consigo vencer. Não consigo prevalecer contra isso. A maioria das pessoas, ou elas adoecem, elas vão se dobrando e vão adoecendo emocionalmente, se derrotando, se deprimindo, adoecendo. E outras o que fazem? Eu tenho que procurar uma coisa para fugir da realidade da minha vida. Não é à toa que existem milhões e milhões e milhões de pessoas no alcoolismo. Por que recorre ao alcoolismo? Porque quer fugir. Aliás, a Bíblia, os Provérbios fala sobre isso. Que a bebida forte, em outras palavras, traduzindo, é para quem está desgraçado, está arruinado. Então, pessoa, às vezes, muitos, o que fazem? Eu tenho que fugir. Então, existem pessoas, que hoje é domingo, né? Existem pessoas que elas têm que se embriagar, ou chegar a quase isso. Por quê? Porque elas estão fugindo. Existem outros que vão para as drogas. Vão para as drogas porque querem fugir. Então a pessoa quer ingerir uma droga para ficar numa experiência de ilusão, numa desgraça total, porque ela quer fugir, e outros vão procurando outros meios para tentar fugir. É assim que acontece com as pessoas. Ou se derrotam, se deprimem, vão adoecendo psicologicamente, emocionalmente, porque tem coisas na vida que elas não conseguem vencer, não conseguem enfrentar, não conseguem prevalecer, então a pessoa se entrega. Na realidade, ela se entrega. E outros o que fazem? Eu tenho que arrumar um jeito de fugir da realidade da minha vida. Elas têm que buscar uma fuga. E o diabo, o mundo, oferece as coisas, não só o álcool, as drogas, vai oferecendo. Muita gente vive como? Muita gente vive ou completamente prostrado, caído no chão, psicologicamente, às vezes está rindo para um, rindo para o outro, dizendo que está tudo bem. Como é que você está lá? Estou tudo bem, fingindo para um, fingindo para o outro. Por dentro, muitas delas estão indo para morrer, sumir.
Porque tem lutas e elas não sabem o que fazem diante daquelas lutas. E outras estão fazendo o quê? Tentando fugir. Buscando o meio de fugir. Eu tenho que fugir, eu tenho que fazer alguma coisa para não ter que encarar a realidade da vida. É assim que vivem muitas e muitas pessoas, porque falta o quê? Falta Deus, a presença de Deus, a fé viva em Deus. Aí a pessoa vem, conhece a palavra de Deus. Agora eu sei que existe um Deus. Agora eu sei que existe alguém que tem todo o poder e que pode me dar condições de enfrentar as lutas que este mundo apresenta. Eu não vou enfrentar mais ou tentar enfrentá-las com as minhas forças, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, porque quem vive assim perece, adoece, afunda. Como é que nós enfrentamos as lutas? É com as condições que vêm de Deus. As condições que vêm de Deus. Mesmo se tratando de situações naturais, nós precisamos da ajuda dele. Se tratando de situações espirituais, nem se diga. Então é preciso fazer o quê? Eu preciso lembrar disso. Eu não posso viver como vivem alguns cristãos. Vão lá na igreja, cantam, oram, tal, assistem a reunião, vai embora, não constrói nada. Não constrói nada. Não, eu tenho que construir. Eu tenho que buscar uma capacidade espiritual, porque enquanto estamos e estivermos neste mundo, nós vamos enfrentar lutas. Por mais que Deus nos responda, nos abençoe, mas nós temos um inimigo. Satanás e os demônios. Muitas das vezes o diabo, os demônios, eles pegam pessoas e usam pessoas para tentar nos afligir. Então, às vezes, você tem lá um ente querido, não está com Deus, não está na presença de Deus. Às vezes, um filho, um ente querido, um parente, seja quem for, aquela pessoa, às vezes, tem um bom coração, é honesta, mas ela, às vezes, se torna um instrumento do diabo para te afligir. Então, às vezes, aquela pessoa toma um caminho, uma direção, só para te trazer aflições, só para te angustiar. O diabo usa aquela pessoa para consumir a tua energia, a tua força, a tua paz. Não é assim? Sim ou não? É. Às vezes ela não consegue enxergar nada. Você fala, não vai por aqui, não é assim, não se proceda assim, tal. Às vezes alguns até aqui na mente entendem, isso aqui, esse caminho, essa direção que eu estou tomando, eu estou trazendo um monte de problemas. Eu estou fazendo outros até sofrerem. Mas às vezes a pessoa está tão endemoniada, tão entregue aos demônios, que ela não tem força para tomar outra direção, não tem força. Quer dizer, aquela pessoa está sendo um instrumento nas mãos do diabo para te afligir. Eu tenho que atingir esta pessoa. Esta pessoa está com Deus, ela tem a fé, mas eu tenho que afligir esta pessoa. Então, às vezes, ele usa alguém, pessoas. Você precisa ter condições espirituais. Condições espirituais para batalhar, enfrentar aquela situação. Se você estiver fraco, fraca espiritualmente, não está se revestindo, né, da força, da presença de Deus, da palavra de Deus, da força de Deus,
Aí você vai fazer o quê? Você está dentro da igreja, mas você vai querer enfrentar com a emoção, você vai querer enfrentar com o seu sentimento. Você vai adoecer ou não? Vai adoecer, vai adoecer. Você vai ter problemas emocionais e até físicos. Porque aquela situação está servindo, o diabo está usando aquela situação para te, de certa forma, te derrotar. Eu não posso vencer essa situação com a minha força, enfrentar com a minha força. Isso é inteligência. Eu vou buscar em Deus forças, condições espirituais para enfrentar essa situação, até vencê-la. Até vencê-la. Até para você saber se posicionar em relação àquela pessoa, você tem que buscar a direção de Deus. O que eu faço? Às vezes você tem que ter uma postura muito firme com aquela pessoa. Muito firme para que ela não seja ainda mais usada e te aflinja. Às vezes você tem que tomar uma outra postura. Deus, o que eu faço aqui? Não pode é com as suas emoções, com seus sentimentos, com a sua capacidade humana. Você quer enfrentar uma situação que, na realidade, é espiritual. Por trás daquela situação, o diabo está trabalhando. Por quê? Porque senão, então, não mudou nada. Quando estava fora da presença de Deus, tentava ir com a força, com as emoções, com os sentimentos. Agora conhece a palavra de Deus, é um cristão, mas continua indo com as emoções, com os sentimentos. Então não mudou nada. Então o que diz a Bíblia? Quando o apóstolo, eu já vou ler aqui o texto, não esqueci. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a nossa guerra espiritual contra os principados, potestades, dominadores, já no início ele fala, revestivos do Senhor e da força do seu poder. Ele está dizendo para os cristãos, que nesse mundo nós somos cristãos, estamos seguindo Jesus, somos filhos de Deus. Então nós somos o inimigo. Querendo ou não, gostando ou não, nós somos inimigos de Satanás e dos demônios, e eles são os nossos inimigos. Então, se nós queremos vencer esta guerra que é espiritual, nós temos que nos revestir de Deus e da força do seu poder. O que é isso? Eu preciso de força espiritual, de condição espiritual. Preciso da presença de Deus, preciso da palavra de Deus, preciso fortalecer a fé, preciso fortalecer minha comunhão com Deus, eu preciso de condições espirituais. Para quê? Para enfrentar as lutas que são de ordem espiritual. Há cristãos aqui, membros, eu conheço testemunhos aqui de vários, né? Quantos de vocês passaram por determinadas situações que estavam afligindo, você teve que batalhar espiritualmente acima de tudo para vencer aquela situação. Aquela situação cessou, ou venci. Sofri por causa daquela situação. Você teve que batalhar, mas batalhar como? Com a sua força, com as suas emoções, com os seus sentimentos? Não, você teve que batalhar espiritualmente acima de tudo. Eu tive que orar, eu tive que jejuar, eu tive que confiar em Deus, eu tive que viver a fé, eu tive que me manter na presença de Deus, eu tive que buscar. Você teve que buscar, lutar espiritualmente falando para vencer aquela situação. Às vezes, eu repito, o diabo usa pessoas. Às vezes lá no seu trabalho, você está lá trabalhando, fazendo sua parte corretamente. O diabo às vezes usa alguém. Usa alguém com caráter ruim, com espírito ruim. Às vezes alguém lá começa a se levantar para tentar te prejudicar, tirar a tua paz ali.
Eu não estou tendo paz no trabalho. Porque entrei lá, estou fazendo a minha parte, mas agora tem alguém que está tentando me consumir a paz. É alguém que está tentando me caluniar, me prejudicar, é alguém que está, muitas das vezes, sem dúvida, tem um demônio usando aquela pessoa. Ainda que você dissesse, o diabo está te usando, às vezes não vai adiantar nada você falar isso. Porque a pessoa não sabe nem o que é o diabo. Ou às vezes ela até tem um conhecimento de que o diabo e os demônios existem. Mas por causa do coração dela, do caráter dela e de tantas coisas, ela se sente bem assim. Tem gente que se sente bem causando problemas. É ou não é verdade? Tem gente que se sente bem. Tem gente que se sente bem. Eu não tenho paz, também não quero que ninguém tenha. Onde colocar aquela pessoa, parece que ela se alimenta daquilo. Tirei a paz aqui, joguei um contra o outro ali, prejudiquei ali. Você pode trocá-la de lugar 50 vezes. Onde ela chega, onde ela pisa, é para dividir, é para causar problemas, é para afligir, é para atrapalhar, é para prejudicar. São pessoas que são instrumentos do diabo, pelo coração que tem, pelo caráter que tem. Veja quantas famílias, às vezes, tem uma pessoa na família. Se derem chance, aquela única pessoa pode ter 50 familiares, 100. Ela vai jogar um contra o outro. Um contra o outro. Onde ela pisa, ela divide. Onde ela chega, ela tira a paz. Onde ela chega, ela quer. Não adianta. Às vezes as pessoas incrédulas, elas não entendem. Caramba, essa pessoa se tornou, tem sido um instrumento do diabo. E eu não posso permitir que essa situação me destrua. Eu não posso permitir. Eu não posso perecer no meio dessa situação. Então, como é que se batalha e se vence as lutas? É, acima de tudo, buscando a força de Deus, o poder de Deus. Só que muitos cristãos esquecem disso. Então, às vezes, tem cristãos até. Outro dia eu atendi uma pessoa, conseguiu um excelente emprego, uma bênção de Deus. E foi trabalhar, e é um cristão, né? É da igreja, é um cristão que trabalha corretamente. Trabalha corretamente. Mas está num ambiente que as pessoas não querem negócio de trabalhar corretamente. O sistema lá é outro. Então, chegou para trabalhar corretamente, aí é um estranho no ninho agora. Começou a ter problemas com várias pessoas lá, inclusive chefe, pessoas que estão acima. Conversou comigo, eu falei, mantenha sua postura, trabalhe corretamente, como se você estivesse fazendo para Deus, ainda que o supervisor lá, o que está acima de você, o sujeito não é correto. Faça o seu trabalho da melhor maneira, mantenha a postura com esse pessoal. Mas oração, oração, oração e oração. Para que os demônios que vêm usando o pessoal percam as forças. Percam as forças. Não saia do emprego que Deus lhe deu. Não saia da porta que Deus abriu para você. Não saia. A luz tem que prevalecer no meio das trevas. Oração. Bispo, as coisas estão mudando lá. Porque às vezes pessoas são usadas pelo diabo, elas nem percebem.
Elas não sabem, mas são instrumentos do diabo. Então deixa eu ler aqui para a gente depois orar. Salmo 144. É sempre importante lembrar que Davi, olha um pouquinho para mim, só um minutinho. Davi, um homem de Deus, não era que era perfeito, não. Inclusive, teve uma época que ele pecou, colheu coisa pesada na vida. Davi era uma pessoa que tinha um coração em Deus. Mas ele era rei sobre Israel, o povo que foi primeiramente escolhido por Deus. Então, inimigos à beça. O diabo levanta até hoje ou não? Israel está lutando contra os terroristas do Hamas, Hezbollah, na Síria, Líbano, terroristas no Iraque, está lutando contra o Irã. O desejo do Irã é exterminar Israel. Por quê? Porque Israel tem uma fé que não é a fé que eles têm. Eles são muçulmanos. Então, por trás dessas guerras, que inclusive são físicas, trava-se foguetes, bombas e tantas coisas, mas por trás dessa guerra também tem o diabo lá. O diabo levantando os inimigos para tentar destruir um povo que foi primeiramente escolhido por Deus. Então, Davi enfrentou muitos inimigos. Tinha que puxar a espada, tinha que ir para a guerra, tinha que matar fisicamente. Mas por trás daqueles inimigos, sempre houve a ação do diabo, dos demônios. Mas como é que Davi vencia as suas guerras? Buscando em Deus condições. Então ele disse assim: bendito seja, Salmo 144, bendito seja o Senhor, rocha minha. Rocha quer dizer onde eu me apoio, onde eu me firmo. Que me adestrar é treinar, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Então, eu vou repetir: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Olhe para mim, por favor. Então, assim, você tem que entender o que significa isso. Adestrar quer dizer treinar. O que Davi disse? Bendito seja o Senhor, rocha minha, onde eu me firmo. Esse Deus é que treina as minhas mãos, adestra as minhas mãos e os meus dedos para a guerra. Isso não é literalmente falando. Não é que Deus treinava Davi puxar a espada, não é isso. O que Davi quis dizer é que quem me dá a capacidade para enfrentar as guerras, quem me treina, quem me prepara, quem me capacita para enfrentar as guerras, é Deus. Ele está falando, acima de tudo, no aspecto espiritual. Deus não treinava Davi literalmente para puxar a espada. Davi, levanta a espada assim, faz assim. Não tem nada a ver no literal aqui. Ele está falando aspecto espiritual. Quem me dá capacidade, quem me treina, quem me prepara para as guerras é Deus. Quer dizer, eu venço, enfrento e venço os meus inimigos porque Deus me dá capacidade. Deus me dá capacidade. Então, é muito importante ter equilíbrio, entender que tem situações que nós vamos enfrentar que elas são de ordem natural. Usei o carro durante anos, sei lá, agora o pneu gastou, eu tenho que trocar o pneu. Você não vai falar: o demônio comeu o pneu. Não é que comeu o pneu, o demônio não comeu o pneu. É que rodou e gastou ou não. Isso é uma situação que
natural. Então, tem situações na vida que elas são de ordem natural. Muitas das vezes, nem sempre. De situações naturais, o diabo quer tirar proveito para afligir o cristão. Muito bem. Mas muitas situações que nós vamos enfrentar, por trás delas existe a ação do diabo, a oposição do diabo. Às vezes, situações que foram criadas, inspiradas pelo diabo. Então, não adianta a pessoa dizer, eu agora conheço a palavra de Deus, mas eu continuo enfrentando as lutas do mesmo jeito. Surgem os problemas, eu vou com a minha força. Surgem os problemas, eu vou com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Não vai adiantar nada. Não mudou nada, então. Porque antes de conhecer a Deus, nós íamos com a nossa força. Não conseguiu vencer, ou se derrota, se entrega, se deprime, vai aceitando tudo que é contrário a Deus na vida, vai se dobrando para tudo, ou então, eu tenho que buscar um refúgio. Buscar um refúgio. Às vezes você vê dia de semana, sei lá, 5, 6 horas da tarde, tem um monte de homens, não é só, um monte de homens, por exemplo, dentro de bares, estão lá se embriagando. Porque a mulher dele é tão ruim, a esposa dele é tão ruim que o cara não quer ir para casa. Um outro deve ter uma péssima esposa, mas muitos ali têm, às vezes, uma excelente esposa. Mas é que o álcool, a bebida, é uma maneira da pessoa fugir. Um foge para o alcoolismo, outro foge para lá, outro foge para cá, ou se derrota ou foge. Aí agora a pessoa conhece a palavra de Deus. Não vai fugir para o álcool, não vai fugir para as drogas, sabe que isso é contrário a Deus, não. Mas às vezes o que acontece? Você vê cristãos que muitas das vezes eles estão emocionalmente, psicologicamente, meio que arrebentados. Como é que você está? Eu não estou bem. Emocionalmente, psicologicamente, eu estou lá no chão. Por que está no chão? Muitas das vezes, por quê? Porque ao invés de fazer o que diz a Bíblia, agora eu tenho que lutar diferente. Agora eu sou um cristão, uma pessoa cristã. Agora presença de Deus, palavra de Deus, oração, comunhão com Deus. Agora eu tenho que buscar forças espirituais para enfrentar. É diferente agora. Agora é diferente. Às vezes, cristãos que Deus abriu a porta lá do emprego, foi uma bênção, foi resposta de oração. Não, eu vou sair desse emprego. Por que vai sair desse emprego? Não, porque eu não estou tendo paz lá, porque algumas pessoas lá, ou uma pessoa lá, agora por inveja, porque está vendo que eu estou indo bem, ou por outro motivo, ou a pessoa está me perseguindo, tentando me prejudicar, e não sei o quê. Como é que você vai enfrentar um negócio desse? Com emoção, com raiva, com sentimento? Não, vou batalhar. Eu vou batalhar. As trevas não podem prevalecer. Deus abriu a porta nesse lugar aqui. Eu só saio daqui se Deus me dê a certeza e me abençoar em algo melhor. Mas isso aqui é uma benção. Então, eu não posso perder essa benção aqui por causa do filho do diabo ali, que está me perseguindo, me injustiçando. Não. Eu vou batalhar. Eu vou orar.
eu vou orar. Se eu precisar fazer um jejum, vou fazer um jejum. Não é ficar com raiva da pessoa, com ódio da pessoa. Manter o coração limpo, mas eu vou orar. Se eu tiver que fazer um jejum, eu vou fazer. Eu vou, presença de Deus, fé. As trevas não vão prevalecer. Esse demônio perca as forças e essa pessoa mude. É assim que se batalha. Usando as condições espirituais. Não é como antes. E assim para todas as situações. Em seguida, ele diz assim, versículo 2: minha misericórdia e fortaleza, meu alto refúgio, quer dizer, onde eu me refugio, o meu libertador, quem me liberta, o meu escudo, quem me protege, aquele em quem confio, em quem me submete o meu povo. Senhor, que é os homens para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que os times? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. E ele ora e diz: abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Está falando do poder de Deus, da manifestação de Deus. Despede relâmpago e dispersa os meus inimigos, está certo? Dispersa os meus inimigos. Davi, ele está batalhando contra os seus inimigos, acima de tudo, como? Com aspecto espiritual. Ele está orando, ele está lutando espiritualmente. Tinha hora que tinha que puxar a espada, sem dúvida, tratava-se de guerras físicas. Depois ele diz: estende a mão do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder dos estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Quer dizer, ele tinha inimigos, mas ele enfrentava lutas com pessoas falsas, com pessoas mentirosas, com pessoas invejosas, com pessoas que queriam destruí-lo. Por quê? Por que isso? Porque vivemos em um mundo de trevas. O fato de você ser uma pessoa de bom coração, uma pessoa muito correta, ter boas intenções com todo mundo, isso não isenta você de sofrer ataques, de ver pessoas se levantando contra você, de ver pessoas tentando te prejudicar. Por quê? Porque é um mundo de trevas. Tem gente caída espiritualmente, tem gente com coração ruim, tem gente com caráter ruim, tem gente que às vezes tem um bom coração, é honesta. Ainda assim o diabo diz: não, eu vou pegar essa pessoa aqui. Eu vou pegar essa pessoa aqui, eu vou fazer aqui, eu tenho que atingir esse filho de Deus de alguma forma. São lutas. Ninguém precisa viver acovardado. Ninguém precisa viver com medo, mas é questão de inteligência. Eu tenho que agora, eu estou na presença de Deus, eu tenho que agora aprender a batalhar diferente. Antes era minha força, minhas emoções. Agora não. Agora é com a condição espiritual, com a força, com a presença de Deus, com o poder de Deus, que eu tenho que, acima de tudo, batalhar. Então ele fala: Deus, libertador, meu refúgio, em quem confio. Ele está falando a respeito de Deus como todas essas coisas para ele. Pô, quem me protege é Deus, quem me liberta é Deus, quem é a minha rocha é Deus. Ele está dizendo o seguinte: eu enfrento e venço, porque Deus tem sido tudo isso para mim. E na sua oração ele fala: Deus, desce e faz dispersar os meus inimigos. Está mostrando que, embora tenha sido um rei, um homem de guerra, mas as suas batalhas eram vencidas, acima de tudo, porque ele buscava condição em Deus. Então eu quero fazer uma oração. Deixa eu ler aqui rápido alguns versículos, rapidinho, para a gente poder. Salmo 18, é só você voltar um pouquinho. Se você quiser meditar depois lá na sua casa com calma. Salmo 18, versículo
Salmo 18, versículo 39, diz assim: pois de força. Versículo 37, persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Quer dizer, uma pessoa determinada saía para perseguir os inimigos, só voltava depois da vitória. E disse: esmaguei-os a ponto que não puderam se levantar, caíram sobre os meus pés, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Está certo? Então Davi está dizendo: eu persegui os inimigos, os alcancei, só voltei depois de ter acabado com eles, mas ele deixa claro que a coisa não acontecia pela força dele. Ele está dizendo: me encheste, me revestisse de força, quer dizer, eu venci porque Deus me deu capacidade para vencer, força para vencer. Provérbios 21, 31, por favor. Provérbios 21, 31. Passei um pouquinho. 21, 31. O cavalo hoje em dia é difícil, mas naquela época o cavalo era um instrumento muito importante na guerra, né? Quem tinha mais cavalos tinha uma vantagem muito grande. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem Tá certo? Então, o cavalo era utilizado nas guerras. Quem tinha mais cavalo demonstrava ter uma grande vantagem. Mas Davi deixou claro: a vitória vem de quem? Deus. Então, se a vitória vem dele, cabe a cada um fazer o quê? Eu preciso me fortalecer. Eu preciso desenvolver a minha vida com Deus, não só por causa das lutas, mas por causa da vida eterna, da salvação. Eu preciso desenvolver a minha salvação. Eu tenho que ter comunhão com Deus, eu tenho que viver dentro de uma obediência, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a presença de Deus, eu tenho que reunir condições espirituais, porque a vitória vem dele. A vitória vem dele. 2 Coríntios, o último aqui para não ficar tarde, 2 Coríntios 10, versículo 3. 2 Coríntios 10, versículo 3. Porque embora andando na carne, aqui andar na carne não é carne aqui é a condição física. Às vezes carne que a gente encontra está falando da natureza pecaminosa. Paulo está falando aqui diferente. Aqui é diferente. Ele está querendo dizer, embora na condição humana, porque embora andando na carne, não militamos, não lutamos segundo a carne. Quer dizer, embora a gente esteja nessa condição física, humana, natural, agora como cristão, nós não lutamos mais nessas condições, usando as condições físicas, carnais, porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sofismas são argumentos contrários a Deus, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o conhecimento, todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, assim, agora, como cristãos, nós não lutamos mais usando as mesmas armas que usávamos antes. A nossa força, a nossa capacidade, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Não, agora nós temos que usar as armas espirituais para prevalecer, tá bom? Vamos falar com Deus, fiquem de pé, vamos orar. Por favor, esqueça-se de tudo lá fora, vamos falar com Deus, por favor.
Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu peço em nome de Jesus para que o Espírito Santo fale ao coração de todas as pessoas que estão aqui, para que todos possam compreender que vivemos em um mundo de trevas, de lutas, de aflições. E agora, como teus filhos, como seguidores de Jesus, não podemos continuar lutando como antes. Antes usávamos as armas carnais para tentar enfrentar as lutas. Embora estejamos ainda neste mundo físico, natural, e vivendo nas condições humanas, as nossas armas, elas não podem ser carnais, mas elas têm que ser poderosas em Deus. Davi disse: bendito seja o Senhor, que adestra as minhas mãos e os meus dedos para a guerra. Nós temos um inimigo que todos os dias luta para tentar nos atingir, nos afligir. Situações são criadas, surgem, aparecem e precisam ser confrontadas e vencidas, mas não podemos batalhar, lutar como antes, usando as armas carnais. Nós temos que usar as armas poderosas em Deus. Que esta orientação, Senhor, produza frutos no coração de cada um. Que esta mensagem possa despertar a todos e fazê-los entender que é preciso se fortalecer em Deus e na força do seu poder, obedecendo a tua palavra, se enchendo da tua força, da tua presença, orando, batalhando, usando acima de tudo as armas poderosas de Deus, que são espirituais e poderosas. Se há pessoas aqui que têm tentado enfrentar as lutas, ainda utilizando as armas carnais, elas possam, a partir de agora, tomar uma decisão e se fortalecerem em Deus e na força do seu poder, e buscar aquilo que vai lhes dar condições de prevalecer sobre as suas lutas. Paulo disse: embora andando na carne, vivendo na condição humana, não lutamos mais com as armas carnais, mas sim
mas que são espirituais, poderosas em Deus. Ó, nós te glorificamos, meu Deus. Adore a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Ele é a nossa rocha, o nosso libertador, o nosso alto refúgio, o nosso escudo, a nossa misericórdia, o nosso amparo, a nossa fortaleza. Somente Ele é que pode nos dar a vitória, e somente através dele podemos reunir condições para prevalecer sobre as lutas que este mundo apresenta. Ah, Senhor, aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Outrora tentávamos enfrentar as lutas com as armas carnais e éramos derrotados, ou nos prostrávamos, nos deprimíamos, perecíamos, nos conformávamos com tudo de ruim que vinha sobre a nossa vida, ou buscávamos fugir da realidade, usando algo para tentar fugir das nossas lutas, como muita gente faz neste mundo. Mas o Senhor nos trouxe à tua presença, estendeu sobre nós as mãos e nos diz: não temas, quando passares pelas águas eu serei contigo. Aleluia. Quando passares pelos rios eles não te submergirão, quando pelo fogo não te queimarás, nem as chamas arderá em ti, porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel. Ó, nós erguemos as nossas mãos aos céus para adorá-lo, glorificá-lo, para confessar que tu és o nosso libertador. O Senhor é quem nos resgata das águas profundas. O Senhor é a nossa rocha, onde podemos firmar a nossa vida e jamais seremos abalados. O Senhor é a nossa fortaleza, onde nos protegemos, o nosso refúgio, onde nos refugiamos. Tu és o nosso escudo, que nos dá, o escudo que nos traz a verdadeira proteção. Ó, glorificado seja o teu nome, venha sobre o teu povo, Senhor, abençoa o teu povo. Adore a Deus, busque sua presença, expresse para Ele o seu louvor, a sua adoração. Receba força, receba a força sobrenatural que vem de Deus, sua presença que nos dá a garantia de que não estamos sozinhos, de que não precisamos temer, fugir, nos esconder das lutas, porque maior é aquele que está em nós do que tudo que há neste mundo, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Receba a presença de Deus, receba a força que vem de Deus, que nos ergue, que nos levanta, que nos mantém de pé.
Davi disse: uns confiam em carros e outros em cavalos. Eles tropeçam e caem, mas nós nos mantemos de pé, porque Deus está conosco. A força vem dele, a capacidade de lutarmos vem dele. Ele é quem pode nos revestir de forças para enfrentarmos e prevalecermos sobre as lutas que há neste mundo. Oh, seja glorificado, seja engrandecido, seja exaltado. Receba a presença de Deus. Receba, Senhor, o nosso louvor. Receba a nossa adoração. Receba a expressão do nosso coração, do nosso amor. Ó Pai, pelo preço que pagou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, escravos em tuas mãos, escravos em tuas mãos, graças eu te dou, graças eu te dou, ó meu Senhor, ó meu Senhor, lavou-me, na mente e coração, me deu perdão, restaurou-me, restaurou minha comunhão. Levante as mãos e cante: digno, Digno é o Senhor, sobre o trono está, sobre o trono está, soberano e criador, soberano Criador. vou sempre te adorar, Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou, mas ressuscitou. digno ao Senhor, Digno é o Senhor, digno ao Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, sobre o trono está, soberano e criador, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, morreu por mim, morreu por mim, mas ressuscitou, mas ressuscitou. digno é o Senhor, Digno é o Senhor. oh, nós te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor, e que todos se conscientizem da tua vontade e busquem a cada dia a tua força e o teu poder. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém.